Olá, muito bom ter você aqui. No Ponto a Ponta de hoje, o tema é a interdição devido às irregularidades no funcionamento de duas instituições de longa permanência de idosos localizadas em Itamarandiba, no Vale do Jequitinhonha. Participam da nossa conversa, de forma remota, Augusto Reis Balardim, promotor de justiça em Itamarandiba. E aqui ao meu lado, eu tenho a companhia de Maria Machado Cota, presidente da Rede Ibero-Americana de Associações de Idosos do Brasil. Feliz em recebê-los aqui na TV MP, sejam sempre muito bem-vindos. Muito obrigada. Doutor Augusto, foram inúmeras, várias as irregularidades encontradas nas instituições Lar, Recanto do Vale e Casa do Idoso Amaral. Quais foram, então, essas irregularidades que levaram à interdição? Primeiramente, muito bom dia, Cris, Maria, todos que nos assistem. Enquanto promotor da Curadoria dos Idosos, eu tenho a obrigação de realizar a inspeção anual nas instituições de longa permanência, as ILPIs. Essa obrigação é imposta tanto pela Corregedoria Geral do nosso Ministério Público, quanto pelo Conselho Nacional do Ministério Público. Como Itamarandiba é uma promotoria única, nós não conseguimos atuar simultaneamente com a máxima efetividade em todas essas áreas. 2022 foi um ano eleitoral, foi um ano em que na própria promotoria e na vara única daqui nós tivemos mutirão do júri, então o primeiro semestre foi bastante cheio. No segundo semestre, passada a eleição, eu elegi como prioridade recuperar um pouco desse tempo perdido durante a pandemia, em que as inspeções presenciais foram suspensas, e verificar o que se passava nas ILPIs da comarca, que são, aliás, 6, 4 aqui no município de Itamarandiba. Então, a intenção nunca foi, e acho que nunca é, se chegar ao ponto da interdição. Não importa qual promotor que esteja atuando, o que nós queremos é que os serviços sejam realizados a contento. Contudo, nessas visitas, em relação a essas duas ILPIs efetivamente interditadas, as surpresas foram inúmeras. Uma das ILPIs, nesse período, tinha mudado de endereço, sem comunicar ninguém, nenhuma instituição do município ou o próprio Ministério Público. Tinha se mudado para um outro imóvel, dotado de só um banheiro, ruim, em más condições, para 21 idosos. A sala e a cozinha verdadeiras da casa, que é uma casa residencial, né, como qualquer outra, apenas recebendo essa ILPI, sala e cozinha eram usadas como quartos, enquanto que uma sala e uma cozinha improvisadas existiam nos fundos, na área externa, coberta só por telhas. A despensa estava exposta, sujeita à ação do tempo, havia péssimas condições de acessibilidade, um desnível entre a parte interna e externa, rampas sem proteção, poucos corrimões na parte interna, móveis rasgados como sofás, colchões finos, sem ventiladores, aqui, logicamente, no Vale do Jequitinhonha faz bastante calor, alimentação insuficiente. Nas inspeções nós abrimos geladeiras, armários, né? A inspeção realmente é verificar tudo o que a ILPI apresenta, e nós encontramos pouca quantidade, pouca variedade de alimentos. Na parede, ainda para iludir a fiscalização, estava pregado o alvará do imóvel anterior, do outro bairro, o atual não tinha nenhuma autorização. Em relação à segunda ILPI, lembrando que ambas pertencem à mesma sócia administradora, além dessa piora na alimentação e no aspecto geral dos idosos, que era visível, houve uma deterioração significativa do imóvel. Forro cedendo, mofo para todo lado, infiltração, rachaduras nas paredes, compartilhamento de roupas, nós também verificamos isso entre os idosos, não tinha os bens individualmente separados. Recebemos reclamações dos idosos quanto à comida, havia restos de construção nos fundos, enfim, muitos problemas e muitos riscos. Nós também verificamos que a ILPI não estava servindo exclusivamente para receber idosos. Durante a pandemia, nessa baixa da fiscalização, por assim dizer, essa proibição de comparecimento pessoal, para que não fosse levado a Covid para dentro dessas instituições, oferecendo um grande risco, qualquer pessoa podia ter sido recebida nessa ILPI, e foi, tanto que nós verificamos que uma delas tinha 28 anos, outras de 30 e poucos, outras de 40. Então, fora do público esperado das ILPIs. Então, como providências, eu requisitei imediatamente do município que comparecesse,
fui prontamente atendido, trabalhamos juntos nesse quesito, a vigilância sanitária compareceu, verificou inúmeras desconformidades em relação à RDC 502, que é a que disciplina da Anvisa, que é a que disciplina essa questão dos requisitos mínimos para as ILPIs. Verificaram inúmeras outras coisas que são técnicas, falta de EPIs na cozinha, medicamentos vencidos, dimensões de quarto, distância entre camas, e o CREAS também fez as suas inspeções e começou a apurar a situação individual de cada idoso. Porque, vendo os riscos que se apresentavam, nós já começamos a trabalhar com a hipótese de que fosse necessária a interdição. E foi aí, na verdade, que nós ganhamos tempo, porque quando sai uma liminar judicial, o município vai ter 5 ou 10 dias para assumir o serviço e tomar todas as providências no âmbito da assistência social. Mas como o CREAS já estava preparado desde muito antes e já conhecia a situação individual dos, no total, 41 internos, não vou falar idosos porque nem todos eram idosos, nós ganhamos tempo a partir do momento em que a ACP foi ajuizada, nós conseguimos eliminar, o município já conhecia a situação individualmente considerada de cada idoso. Da mesma maneira, acho que o tiro tem que ser certeiro. Quando nós propomos uma medida desse tamanho, nós precisamos ter todas as informações em mãos, e essa reiteração de inspeções por parte da Vigilância Sanitária, do CREAS, do Ministério Público, ao longo de algumas semanas e até meses, foi o que nos permitiu reunir elementos suficientes para obter uma liminar bastante ampla e embasada em opiniões técnicas dessas diversas áreas, né, tanto da assistência social quanto da vigilância sanitária. Numa das inspeções também compareceu a Polícia Civil. Então, essas questões ainda estão sendo levantadas, a interdição aconteceu de forma liminar, ainda precisa ser confirmada em sentença de mérito, mas existem diversos ilícitos penais e civis que ainda estão sendo investigados, tanto na Polícia Civil quanto no Judiciário, quanto pelas instituições do município. É muito triste que o senhor está relatando. Maria, quais são os direitos fundamentais dos idosos que estão no Estatuto do Olha, Idoso? Os direitos fundamentais que estão lá no Estatuto, né, que rege a vida do idoso, em qualquer lugar, né? Você tem que ter um entorno favorável para você viver, você tem que ter uma alimentação adequada, inclusive, né, de acordo com as recomendações que tem dos órgãos públicos, até o número de refeições que um idoso deve receber por dia. E muitas das vezes a gente percebe que isso não é cumprido. A questão da convivência das pessoas, tem que ter uma convivência salutar, não pode ser uma convivência de conflito, porque imagina uma entidade, uma instituição de longa permanência que tem uma pessoa com um nível de demência e não é observado o que o doutor Augusto colocou ali, né, da questão das roupas, né, a pessoa, a minha roupa vai passar para o corpo de uma outra pessoa, não existe esse respeito, essa individualidade. O respeito à individualidade, ele é totalmente abolido em algumas instituições. Então, por exemplo, se eu tenho um nível de demência e eu vejo a minha roupa no corpo de uma pessoa e eu ainda consigo identificar aquela peça como sendo minha, eu vou criar um conflito com uma pessoa que está ali na instituição comigo. Pode acontecer, inclusive, agressões, né? Um idoso agrediu o outro por causa desta falta de individualidade, certo? Então, assim, a pessoa tem que ter condições, ela tem que ter toda assistência, né? Ela tem que ter assistência à saúde, ela tem que ter assistência jurídica, ela tem que ter uma coisa que é super importante. É preciso que tenha um contrato da instituição com a pessoa idosa ou com o familiar, né? Falando o que a instituição vai oferecer, certo? A assistência que ela vai dispensar para aquele idoso, e esse contrato ele tem que ser respeitado, né? Porque se ele não é respeitado, não adianta, ele é inócuo, né? Então é preciso, essas coisas todas precisam, a pessoa precisa de lazer, de atividade física, né? De atividade lúdica,
né? Porque a pessoa está ali e ela fica ali sem nenhuma atividade, né? Então a tendência dela ir deteriorando a sua saúde cognitiva é muito acelerada, né? Porque quando eu fico sem ação, né? Eu não ando para frente, né? Eu vou regredindo. E aí, se eu já tenho um início de uma demência, acelera essa demência também, né? Então, isso é muito comum a gente encontrar a questão da assistência da família, porque a Constituição fala que a primeira assistência é da família. Mesmo esse idoso institucionalizado, ele tem o direito de receber visitas. A gente está falando basicamente de respeito. De respeito, de situação de dignidade mesmo. A gente faz um breve intervalo e voltamos já já. TVMP, em todo lugar, ao seu lado. Realização: Ministério Público de Minas Gerais. De volta ao Ponto a Ponta, que hoje fala sobre as irregularidades encontradas em 2 casas de idosos em Itamarandiba e por isso foram interditadas. Doutor Augusto, quais são então os deveres do município de Itamarandiba diante dessa situação? Bom, no caso concreto em que houve a interdição liminar das ILPIs, o município atua como uma espécie de interventor. Ele se coloca na condição de explorador do serviço, como se o proprietário fosse, assume os contratos de aluguel, de trabalho, coloca os seus próprios servidores dentro da ILPI, até que haja o fechamento ou ele assuma definitivamente o exercício da atividade. Mas na nossa visão, pelas condições que se apresentavam do imóvel e pelo que já tinha sido praticado, nós entendemos que o caminho mais adequado seria o fechamento, que já ocorreu ainda em sede liminar. Não existe mais nenhum idoso nessas 2 ILPIs, foram todos encaminhados. Na cidade há uma rede de apoio? Há uma rede de apoio e, da mesma forma, as demais ILPIs também corajosamente compraram essa briga conosco. Dos 41 idosos, se eu não me engano, 24 foram encaminhados para as outras ILPIs aqui do município, uma filantrópica e uma privada, e os demais idosos ou internos, porque nem todos eram idosos, retornaram para suas famílias aqui ou em outros municípios, porque também percebemos que alguns haviam sido recebidos sem nenhum vínculo com a comarca de Itamarandiba. No mais, o CREA segue o acompanhamento de todos esses casos, seja os que permaneceram na comarca, seja os que retornaram para suas famílias. Esse caso é inédito em Itamarandiba, esse caso grave dessas 2 instituições? Infelizmente, não é inédito. Houve o fechamento de uma ILPI no distrito de Penha de França em 2015 ou 2016, eu não estava na comarca, mas foi um fechamento voluntário. Não houve o ajuizamento de ação civil pública, porque antes de alguma providência mais gravosa pelo Ministério Público, a proprietária já efetivou o fechamento, por perceber que não ia conseguir preencher os requisitos. E alguns desses idosos foram encaminhados para essas 2 ILPIs, que atualmente foram fechadas. Mari, a luta em defesa, então, dos direitos dos idosos não é fácil, né? Não é fácil, não. Quais são, então, as maiores dificuldades? Hoje nós temos muitas dificuldades, porque todas essas coisas, elas são resolvidas de forma macro no governo federal, né? Aí tem que passar pela Câmara, pelo Senado, e a gente percebe, né, uma ineficiência, um descaso mesmo com essa população. Exemplificando, nós estamos com a Convenção Interamericana de Defesa dos Direitos Humanos da Pessoa Idosa, que vem reforçar toda a nossa legislação brasileira. Ela está há 5 anos preparada para ser votada, prontinha, já passou por todas as comissões, como é exigido, e depende, né, nesse caso, depende da vontade do presidente da Câmara. É prerrogativa dele pautar para votação.
e vai fazer 5 anos, dia 28 de novembro, e essa convenção ela não é colocada em votação, certo? Então já passou por 2 presidentes, passou pelo Rodrigo Maia e passou pelo Arthur Lira. E nós estamos, no momento, lutando bravamente para que esse projeto ele seja aprovado, que é mais um instrumento que a gente tem para estar lutando, né, pelo direito do idoso. Então, nós, muitas das vezes, a maioria, nós temos representação no Congresso de pessoas idosas, mas que elas se colocam fora desse contexto. Quando elas vão falar qualquer coisa a nosso respeito, elas falam, porque vocês idosos, eles não se incluem nessa discussão. Então, quando eles deveriam incluir, falar que é um direito do idoso, que ele está inserido nesse contexto, mas ele não assume isso. Há um preconceito mesmo, né? Preconceito, e tem uma questão que é muito, muito séria, que eu vou colocar aqui. Muitos deputados, muitos parlamentares, inclusive, quando a gente reivindica alguma coisa, eles chegam assim ao absurdo de falar para a gente ouvir que ele não quer não quer gastar o tempo dele no parlamento com idoso, porque idoso nem votar vota. Por isso que eu digo, idoso não pode deixar de votar. Ele tem que ir às urnas enquanto ele der conta de ir lá para votar, para ele ter realmente uma cidadania perante a sociedade. Agora, Maria, você concorda também que faltam profissionais preparados para lidar com essa parcela da população? Sim. Principalmente nessas casas de idosos? Sim, falta. Aliás, lá muitas das vezes não tem nem os profissionais mínimos com conhecimento mínimo para estar atendendo essas pessoas. Porque as recomendações, elas estabelecem número de profissionais para idosos que tem, por exemplo, como que a gente fala? Está me faltando tempo. Mas é a pessoa dependente, grau de dependência. Então, para o grau 1 de dependência tem um número de profissionais para tantos. Para o grau 2 de dependência tem outro número de profissionais que tem que ter instituição. Para o grau 3... E nós não temos, em geral, as pessoas, elas os profissionais não se preparam para isso. E nem os familiares se preparam também. Muito menos, né? Os familiares, muito menos. Eles acham que eles vão ser pessoas jovens eternamente. E aí, né, por isso que o Estatuto do Idoso, a Lei da Política Nacional do Idoso, estabelece que no ensino fundamental, até no jardim, se pode discutir a questão do envelhecimento com a criança. Que aí você vai mudando o pensamento da sociedade. Sem isso é impossível, porque a gente não fica velho de um dia para o outro. A gente não dorme jovem e acorda idoso. Então, a gente vive um processo. Então, a gente tem que conhecer desse processo para a gente preparar para o envelhecimento, certo? Para a gente ser, de fato, protagonista da vida da gente. A gente faz mais um breve intervalo. Voltamos já. TVMP, em todo lugar, ao seu lado. Realização: Ministério Público de Minas Gerais. No Ponta a Ponta de hoje, estamos conversando sobre os direitos dos idosos e sobre a interdição de 2 instituições de idosos em Itamarandi. Doutor Augusto, como a comunidade local reagiu a esses 2 casos? As reações foram mistas. A sociedade, de um modo geral, entendeu e aplaudiu a medida, até porque houve comprovação de tudo que foi alegado. Essas violações, das quais eu falei no primeiro bloco, estão provadas dentro desse processo e se tornaram, de certa forma, de conhecimento público. Mas algumas famílias ficaram indignadas, tanto com a administradora, que praticava esse tanto de violação, quanto com o Ministério Público e com os órgãos de proteção, porque sim, se viram muito vulneráveis nessa situação de ter que receber um idoso de volta. São famílias que não têm todo esse compromisso de cuidado com os seus
e que se viram numa situação totalmente inesperada. Eles acharam que tinham terceirizado o problema para uma ILPI, o problema, né, na cabeça deles, na visão deles, e de repente são obrigados a recebê-lo de volta. Então, nós tivemos essa dificuldade de convencimento, tanto o MP quanto o CREAS, os demais serviços, sobre o papel da família. Qual é o papel da família, doutor Augusto? O papel da família é justamente, como foi dito, previsto na Constituição, vem primeiro. Não importa se o idoso está numa ILPI ou está em casa com os seus. É a família, a sociedade e o Estado. E a sociedade e o Estado vão trabalhar em questões que a família não consegue trabalhar, com profissionais e com estruturas que não constam dentro da família. Mas só a família tem o poder de fazer tudo. Só a família está no cotidiano do idoso para saber exatamente do que ele necessita. E só a família pode fiscalizar com toda a intensidade e diariamente os serviços nos quais o idoso está inserido, como, por exemplo, as ILP. Doutor Augusto, no MP chegam muitas denúncias de maus tratos, e como denunciar? Qual é o caminho? Sim, chegam, mas em número inferior às violações que nós pressupomos que aconteçam. Existem inúmeros caminhos. Existe a própria ouvidoria do Ministério Público, existe o comparecimento pessoal à promotoria, existe o Disque Direitos Humanos, as secretarias de assistência social têm estruturas para receber, seja a CREA, seja a CRAS, esse tipo de denúncia, e a depender do caso, se for alguma situação criminal, por exemplo, o caminho pode se iniciar pela delegacia de polícia, que já vai deflagrar uma investigação a respeito. Mas, de qualquer maneira, a família tem que procurar. Por mais que nós tentemos ser proativos, a denúncia tem que chegar. Além dessas inspeções, né, essas vistorias nas instituições, como os promotores de justiça atuam para garantir os direitos dos idosos? Bom, primeiro, nós precisamos desmistificar uma percepção equívoca, né, de que o idoso é de alguma forma incapaz. Incapaz é o menor de 18 anos, pela lei civil. O maior de 60 não tem incapacidade alguma, até que ele seja curatelado, interditado, passe por um processo de tomada de decisão apoiada. Então, o nosso primeiro papel é respeitar a autonomia do idoso. A partir daí, existem inúmeras situações em que o direito do idoso traz consequências distintas para os ramos do ordenamento jurídico. Existem crimes específicos no Estatuto do Idoso, por exemplo, o abandono, o desvio de benefício, que levam em consideração essa condição especial. Nos procedimentos extrajudiciais, existe a atuação coletiva, como essa que levou à interdição das ILPIs, como uma atuação individual em que nós vemos os riscos que existem dentro da família, ou se o idoso não está recebendo assistência à saúde adequada. Nós mesmo podemos fazer uma recomendação de institucionalização, e nós não estamos aqui para demonizar as ILPIs, pelo contrário, são serviços dignamente e responsavelmente prestados, e as que são privadas têm que ter lucro mesmo, prestando um serviço de excelência. Mas quando elas não estão a contento e de acordo com a legislação, nós precisamos intervir. Maria, qual que é a atuação e objetivos da Rede Ibero-Americana de Associações de Idosos do Brasil? Bom, os objetivos da Rede Ibero-Americana de Associações de Idosos do Brasil é levar o conhecimento, a formação para as pessoas idosas, para elas de fato atuarem como protagonistas de suas vidas e colocar muitas vezes as suas necessidades, porque como foi colocado, né, nós não somos incapazes. Então, nós sabemos de tudo que nós precisamos. Então, quando vamos discutir com o poder público ou com quem quer que seja dentro da sociedade, nós temos que estar preparados para isso. Porque se você chega para conversar com uma pessoa sobre um determinado assunto dentro do contexto do envelhecimento e você não tem conhecimento daquilo, você já entra na conversa fracassado, o insucesso é certo. Então, você tem que estar preparado para conversar com as pessoas, para você buscar os seus pares para trabalhar. Então, nós temos parceiros no serviço público, nós temos parceiros na sociedade civil, mas nós temos que preparar as pessoas para isso. E vocês lançaram, de uma forma inédita, numa edição em braille,
do Estatuto, que Sim. que completa esse ano 20 anos. 20 anos. É dia 1º de outubro, o Estatuto do Idoso completa 20 anos e a nossa entidade é uma entidade jovem, né? Ela não tem 20 anos ainda e inicialmente ela funcionou de forma doméstica. Hoje que ela está realmente, né, num patamar diferenciado. Então, logo quando nós começamos a adquirir fôlego para fazer essas coisas, sair da situação doméstica para fora, né, de dentro para fora, então nós fomos surpreendidos com a pandemia. E aí, como somos pessoas, um grupo de pessoas extremamente vulneráveis diante dessa pandemia, nós recuamos. Porque além de sermos pessoas idosas, somos pessoas com comorbidades. Então o risco nosso era muito grande. Então nós nos recolhemos e no ano passado nós voltamos a atuar e aí nós começamos a trabalhar a possibilidade, porque um dos grandes objetivos da RIAN é fazer com que o idoso ele seja incluído. Como a exclusão da pessoa idosa, ela acontece em todos os segmentos da sociedade, nós então começamos a trabalhar a possibilidade dentro dessa inclusão e o primeiro grupo contemplado foi o cego. E aí então no dia 4 de outubro nós vamos lançar esse Estatuto do Idoso em Braille e ainda um videolivro, eu sou um audiolivro. Um audiolivro, né, onde as pessoas que não sabem ler o Braille, né, elas poderão acessar esse audiolivro com todo o Estatuto do Idoso. Parabéns pela iniciativa. Então, na esteira, né, que a gente pensou na perspectiva da inclusão, já tem outras coisas já sendo preparadas para a gente trabalhar logo após o lançamento do Estatuto do Idoso em Braille. Sucesso, que a luta continua, né? Continua mesmo, e que os direitos sejam garantidos. Muito obrigada pela participação dos dois, um prazer recebê-los aqui e eu agradeço também a sua companhia. A gente se vê em breve.